Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. E nesse programa de hoje, uma entrevista super bacana com o historiador Rodrigo Marreto, que escreveu o artigo com o tema Nas Rotas do Café e da Escravidão, um estudo das dinâmicas socioeconômicas de Nova Friburgo. Bom, o foco central do artigo é abordar as dinâmicas socioeconômicas da Vila de Nova Friburgo em torno do café e da escravidão, né? Em vários outros trabalhos que eu desenvolvi até agora, eu abordei a escravidão em Nova Friburgo e tentei mostrar como ela era elemento estruturante dessa realidade ao longo do século XIX. Ao partir para um texto sobre a Câmara de Vereadores e utilizando como fontes as atas da Câmara de Vereadores da Vila de Nova Friburgo no século XIX, eu pude identificar duas regiões cafeeiras nessa vila. As áreas de Nossa Senhora da Conceição do Paquequer e São José do Ribeirão, né? Essas duas regiões, né, essas duas freguesias, como eram chamadas, elas se integravam a uma região mais ampla de agricultura mercantil escravista, né, que a gente pode denominar aí como centro dessa região a Vila de Cantagalo e sua portentosa produção cafeeira, né? Essas vilas estavam integradas em suas dinâmicas fundamentalmente pelas estradas, né? Essas estradas, elas eram fundamentais para escoar o café da região de Cantagalo e também para escoar o café dessas outras duas regiões que eu acabei de citar para vocês. E isso é um elemento bastante interessante para a gente trabalhar, exatamente porque são essas estradas, né, que ligavam esses dois espaços a um terceiro espaço de transporte do café para a corte, que é Santo Antônio de Sá. Essa relação entre as vilas ligadas por essas estradas, elas vão dinamizar tanto a produção cafeeira quanto também a circulação de escravos para abastecer as fazendas dessa região, né? Então, por isso que a Câmara tem uma preocupação bastante grande com a questão das estradas, né? Então, a questão das estradas aparece ao longo de todos os debates da Câmara ao longo do século XIX, não é? Então, eu vejo que a Câmara se preocupava com essas estradas e eu denominei isso de os caminhos do café, né? Então, a principal estrada e a principal preocupação da Câmara era com a Serra da Boa Vista, porque essa Serra da Boa Vista era a serra que ligava Nova Friburgo a Cantagalo, Cantagalo a Nova Friburgo, e certamente por conta do café, a preocupação com essa estrada era central. As outras estradas, principalmente a da Serra da Boa Vista, em todas elas a grande preocupação era com as cabeceiras das pontes, que depois das chuvas na região, elas ficavam impraticáveis. E os próprios vereadores apontavam exatamente isso, que com esses problemas nas estradas, essas regiões não conseguiam exportar para as portas da capital, como eles diziam, o produto de suas lavouras de café. Então, por exemplo, nos anos 30, quando o presidente de província envia para a Vila de Nova Friburgo uma carta pedindo informações a respeito das dificuldades que existiam aqui, os vereadores respondem a essa carta dizendo que uma das necessidades era o reparo dessa Serra da Boa Vista e de uma outra serra que vinha lá da área de Nossa Senhora da Conceição do Paquequé, né?
Então, veja que essa preocupação com as estradas não é exclusiva dos vereadores, mas é uma preocupação provincial, é uma preocupação, inclusive, do Estado brasileiro, não é? Esses caminhos do café que eu tenho me referido são também, em essência, os caminhos da escravidão, né? São por esses caminhos que os escravos vão ser trazidos para a região para abastecer as fazendas cafeeiras e de abastecimento. E é bom falar das fazendas cafeeiras e de abastecimento para lembrar que o artigo não se restringe a fazer uma história para mostrar que o café vai ser exportado, um produto de exportação, e mostrar assim a nossa ligação com o mercado internacional. Mas ele visa integrar a essa análise a questão do mercado interno, né? Apontando que essas estradas também eram importantes para os pequenos produtores, para que esses pudessem aí fazer também circular a produção de abastecimento, né? Esses produtos de primeira necessidade. Então, muito mais do que um olhar só externo ou de um olhar só interno, é a união é a integração dessas duas visões para compreender de forma mais ampla as dinâmicas que envolviam toda a região, né? Com centralidade no papel que a escravidão teve. Afinal de contas, ao longo do século XIX, a escravidão cresceu em Nova Friburgo diante do silenciamento, né, dos vereadores da Câmara, né? Esses vereadores, apesar de terem noticiado em 1830 o fim do tráfico por conta dos acordos com a Inglaterra, após esse episódio, eles simplesmente ignoram o tráfico. A palavra tráfico nem aparece, nem contrabando, nada disso. Então, enquanto eles silenciavam, a escravidão crescia. E se a escravidão crescia, a gente sabe que ela não crescia por conta da reprodução natural dos escravos e de um incremento vegetativo nessa reprodução, mas sim ela crescia por conta do tráfico, né? Então, o crescimento da escravidão, que se deu à revelia da lei, ele foi um crescimento que inundou essa região também de africanos escravizados ilegalmente, né, por conta também do silenciamento que a Câmara produziu, ou melhor, não produziu, né, silenciou. Enfim, essas questões são centrais no trabalho. Além dessas questões, também tem as questões onde os vereadores mostram, né, quando solicitados pelo presidente da província, quais são as produções dessas regiões. E eles apontam essas duas como regiões de café, São José do Ribeirão e Nossa Senhora da Conceição do Paquequé. Eu acho isso bastante importante, que eles mostrem isso, falam da produção, mas também é preciso saber o que tinha ali, né? Então eu fui ao Almanac Lembert e reuni informações do Almanac para poder ver como é que se configuravam esses lavradores, senhores de escravos e de café, proprietários de fazendas, né? Então eu fiz algumas tipologias para poder analisar esses indivíduos e perceber que em suas fazendas, principalmente nessas duas regiões que eu já citei, não vou ficar repetindo, existiam estruturas para o beneficiamento do café, como os engenhos de pilões, como os terreiros de pedra, né? Tudo isso fazia parte dos espólios das fazendas, né? E veja bem, esses elementos de beneficiar o café eram, assim, vamos dizer, um incremento já àquelas fazendas produtoras, porque existiam essas fazendas que tinham esses elementos de beneficiamento, mas existiam as outras fazendas de café que não tinham esses elementos, né?
E aí você olha, por exemplo, a discrepância entre essas regiões e o distrito da Vila, aonde não se produzia café. Quer dizer, no distrito da Vila, onde não se produzia café, a intensidade da escravidão era muito menor. Ela era, sobretudo, uma escravidão urbana, né? Uma escravidão possivelmente ao ganho, né? Como a gente costuma dizer. Então, o artigo aborda tudo isso e aborda também as questões da escravidão, né? Não deixa essas questões em branco. Por exemplo, na década de 70, depois que a estação de trem chegou aqui, a Câmara reclamou junto ao diretor da Estrada de Ferro de que o diretor ficava estacionando os escravos, colocando os escravos na estação, reclamando disso, né, que os escravos deviam ficar dentro dos vagões e não expostos. E o diretor respondeu à Câmara dizendo exatamente que se ele só podia colocar os escravos dentro dos vagões se esses escravos não fossem ficar aqui. Já, né? Então, quer dizer, mesmo na década de 70, a gente vê aí o tráfico interno demandando essas estradas, agora dinamizadas ainda mais pela estrada de ferro, né? E outras possibilidades de se construir trechos de estradas de ferro nessas regiões cafeeiras, como próprio São José não, Nossa Senhora da Conceição do Paquequé, né? Então, é disso que o artigo fala, né? Eu acho que é esse o elemento central do artigo, são as dinâmicas socioeconômicas e como a escravidão estava profundamente ligada a essas dinâmicas socioeconômicas. O historiador falou também do que aconteceu em Nova Friburgo no período pós-abolição, onde a mão de obra escrava era fundamental para a época. Bom, sobre a questão da abolição da escravidão em Nova Friburgo, né? Eu acho bacana ter chegado a esses dados aí através das atas da Câmara e essas atas revelaram, né, um debate até bastante intenso entre posições contrárias em relação à abolição. Primeiro, eu gostaria de afirmar que a década de 1880 ela foi palco do movimento abolicionista, né? E Cantagalo era uma área importante do movimento abolicionista, como afirma a historiadora Hebe Matos, né? No livro As Cores do Silêncio, ela chega a citar esses elementos do abolicionismo em Cantagalo. A notícia da abolição da escravidão, da Lei Áurea em Nova Friburgo, chegou pela boca de Galiano das Neves, né? Galiano Emílio das Neves, coronel da Guarda Nacional. Esse personagem trouxe a notícia do Rio e convocou uma assembleia extraordinária, né, uma sessão extraordinária da Câmara para organizar, para comunicar e organizar os festejos em relação à abolição. Então, na sua concepção, a abolição era algo que deveria ser comemorado. Na sessão seguinte, a ata da sessão anterior, em que ele noticiou a Lei Áurea, foi relida, e aí o Galiano faz uma intervenção para expor um vereador, um outro vereador, que é o João Henrique Braune, afirmando que ele se opunha àquela comemoração da Lei Áurea, né? Bom, é muito interessante perceber que nesse mesmo momento o João Henrique Braune faz o quê? Ele toma da palavra e se coloca realmente contrário à questão da abolição, né? Ele diz que agora já tiraram os seus escravos, só falta agora
retirarem as suas casas, nitidamente assemelhando a questão do escravo com a sua coisificação, né? O escravo, então, na boca de João Henrique Browne, é apenas uma propriedade. E, como propriedade, deveria ser respeitada. E ainda acusa a princesa de ter feito isso para agradar os padres da igreja e para receber uma das honrarias que a igreja concedeu mesmo a princesa Isabel. É claro que a princesa Isabel tem participação nisso, mas a gente não pode deixar de levar em consideração o papel do movimento abolicionista e ressaltar esse elemento que é a abolição aqui na região, que é um outro dado, que apesar de eu trazer dados, não é um estudo sobre, mas que demanda todo um estudo sobre a questão da abolição aqui na região. Então, isso é bastante central, né? Mas esses dois personagens se encontram novamente, porque os fazendeiros de São José do Ribeirão escreveram uma petição pedindo indenização por conta da Lei Áurea. Baseados aí no censo de 1885 e no valor dos escravos, eles queriam ser indenizados pela propriedade perdida. E, para isso, argumentavam que o artigo 179 da Constituição garantia a eles o direito de propriedade. Nessa sessão, novamente, os dois indivíduos apresentam posicionamentos antagônicos. O Galiano das Neves é contra a Câmara levar essa petição dos fazendeiros de São José para o governo provincial, enquanto que João Henrique Browne fica do lado dos fazendeiros, dos antigos donos dos escravos, e defende, né, esse posicionamento. A Câmara até leva a petição ao governo provincial, mas, como se sabe, ninguém foi indenizado por conta dos escravos que perdeu com a Lei Áurea, né? Esses são elementos importantes para a gente perceber, né, qual é o papel dos escravos também, qual é o lugar dos escravos para as elites. Por que eu estou falando isso? Porque no projeto de festejos da abolição elaborado por Galiano, apesar de ter se posicionado favorável à abolição, ele comporta toda a sociedade, né? O único grupo que não é citado nesse projeto são os ex-escravos, né? Então, você perceba que, ao final da escravidão, esses ex-escravos já começaram a sua trajetória agora de ex-escravos alijados da própria festa que comemorava a sua liberdade. Então, esses são elementos bastante significativos para a gente tentar pensar também não só a abolição como marco, mas e o dia seguinte. O que aconteceu com essas pessoas, né? As pessoas, muitas migraram, outras continuaram nas fazendas, outras vieram para as cidades, não é? Então, tudo isso são consequências daquele ato que precisam ser exploradas ainda, não é? Olhadas com calma, com pesquisas bastante específicas. Diante disso, eu acho que
é fundamental a gente perceber essas integrações que eu citei na primeira parte, né? Essa questão muito forte da escravidão em Nova Friburgo na segunda parte, e, e também abrir diversas possibilidades, né? Quando eu falo assim, eu estou tentando sempre abrir diversas possibilidades de pesquisa a respeito da questão da escravidão. E, fundamentalmente, né, se for possível, né, é, outros trabalhos precisam surgir a esse respeito, sobre a abolição, sobre o tráfico de escravos, abordando outras documentações, não é? Aprofundando as que já existem, né? Retrabalhando e trabalhando de outras formas aqueles documentos que já foram abordados. Todos esses elementos são essenciais para a continuidade da tentativa de montar um quebra-cabeça que englobe senhores, escravos, café, açúcar, produção de abastecimento, numa análise conjunta dessa realidade que é fantástica de se estudar, que é um locus bastante significativo, exatamente por não ser central, mas é importante a gente observar também para essas regiões mais periféricas e perceber que elas não eram unidades soltas, mas que estavam conectadas a essas outras grandes regiões. Acho que todas essas questões são questões legais de serem levantadas, de serem debatidas, né? Tem muitos elementos ainda a serem cobertos a respeito da história da escravidão e das dinâmicas econômicas e sociais que a vila de Nova Friburgo engendrou ao longo do século XIX, né? Tudo isso é parte da pesquisa histórica e parte daquilo que a gente vem tentando fazer para poder comunicar aqui para as pessoas da cidade e também para a própria historiografia, né? Inserir essa região numa discussão mais ampla da historiografia nacional e tudo mais. Eu queria só finalizar dizendo que Nova Friburgo era um importante caminho para o escoamento do café desses dois distritos, e principalmente daquele café que era produzido em Cantagalo, que era o centro pulsante da cafeicultura dessa região, né? E as estradas, né, em bom estado, elas facilitavam o transporte desse café, tornando o enriquecimento dos fazendeiros da região bastante dinâmico. A Câmara, através dos seus vereadores, o que ela tentava fazer? Ela tentava expressar sua preocupação com a manutenção dos caminhos, para tentar o quê? Diminuir o problema, né, dos cafeicultores, melhorando inclusive o preço do café no mercado. Isso também impactou em melhorar determinados trechos de determinadas estradas, né? Porque esses senhores que tinham suas fazendas ali naquelas margens das estradas também arrematavam obras e depois pediam indenização pelo serviço que eles haviam prestado. Com esses dados, então, eu queria afastar a ideia, essa que é a questão para mim, afastar a ideia de que Nova Friburgo era uma ilha de pessoas livres cercadas pelo mundo da escravidão. Acho que isso é fundamental de dizer. E que a escravidão e os escravos eram um assunto recorrente nas atas da Câmara de Nova Friburgo, né? Bom, sem dúvida, aquilo que o artigo traz de importante é colocar Nossa Senhora da Conceição do Paquequer e São José do Ribeirão como, sem dúvida, áreas de produção cafeeira. Acho que esse é o grande ganho analítico do artigo, né? E
E também apontar que essas duas regiões largaram um pouco depois da região de Cantagalo, né? E possivelmente terão uma sobrevida ainda maior, o que também vai demandar mais pesquisas. Então é isso, acho que são essas as minhas considerações. Era isso que eu gostaria de destacar, junto com a questão do tráfico e do silenciamento da Câmara, que eu já destaquei, mas eu acho que são essas questões que eu gostaria de destacar na apresentação desse texto para esse trabalho tão bonito que está sendo realizado aí em torno dos 200 anos da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. E depois desse super bate-papo com o historiador Rodrigo Marreto, obrigado pela sua participação aqui em nosso programa da TV Câmara, nós vamos acompanhar o quadro Fique por Dentro, onde você vai ver passo a passo as funções dentro de uma cartilha do que é ser e quais as funções do vereador. O vereador é o político que acompanha o dia a dia das comunidades e, por isso, conhece de perto suas necessidades. Os vereadores representam os cidadãos dos seus municípios. Cada um é representante de uma parcela da população. Eles têm o poder de fazer as leis que atendam aos interesses da comunidade. Também chamada de Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal é a sede do Poder Legislativo. A divisão dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, é feita pela Constituição Federal. Além do Poder Legislativo, também existe no município o Poder Executivo, que é exercido pelo prefeito e pelos secretários. Todo país tem uma Constituição, que é um conjunto de leis que estabelecem os direitos e deveres dos cidadãos. Ela também garante a independência do Poder Legislativo Municipal. Isso significa que nenhuma autoridade de qualquer órgão ou poder pode interferir nos trabalhos da Câmara Municipal. A Câmara dos Vereadores exerce importantes funções na sociedade. A função legislativa é a que mais se destaca entre as funções da Câmara. No exercício desta função, o vereador participa da elaboração de leis de interesse do município. São elas leis orgânica, orçamento anual, plano diretor, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e código de obras. Por meio delas, os cidadãos têm os seus direitos assegurados. Cabe também ao vereador dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Através da função fiscalizadora é possível ter um controle de como o prefeito e os secretários estão administrando o município, utilizando os recursos públicos. A Câmara cumpre esta importante função com auxílio do Tribunal de Contas. Cabe ao vereador acompanhar todas as ações do Executivo, como a realização de obras, compra de material e de equipamentos, contratação de funcionários, prestação de serviços, fornecimento da merenda escolar, entre outros. Os vereadores também podem solicitar que o prefeito ou qualquer secretário municipal compareça à Câmara para dar explicações sobre seus atos. Caso queira apurar alguma irregularidade, a Câmara pode formar uma comissão parlamentar de inquérito, CPI. Na função judiciária, a Câmara exerce uma função de processar e julgar o prefeito quando ele comete alguma irregularidade. Julga também os próprios vereadores que também cometem irregularidades. Todos os anos, os vereadores julgam as contas da prefeitura, decidindo se o prefeito teve uma atuação regular ou irregular na aplicação dos recursos públicos. Anualmente, o prefeito precisa remeter as contas do município para os vereadores apreciarem e, depois do parecer do Tribunal de Contas, voltam para a Câmara para serem votadas. Esta prestação precisa ter todos os gastos e também todo o dinheiro arrecadado durante o ano. A Câmara também exerce função administrativa, organizando os serviços como a composição da mesa diretora, a organização e o funcionamento das comissões. Os vereadores também podem auxiliar o Poder Executivo a administrar o município, fazendo indicações de ações a serem tomadas em favor da população. Através das indicações, os vereadores podem sugerir a construção de escolas, abertura de estradas, limpeza pública, assistência à saúde, entre outros. Toda a Câmara Municipal precisa ter uma sede. É nela onde os vereadores se reúnem para a discussão e votação dos projetos. O número de vereadores que compõem a Câmara varia de acordo com cada município. Este critério é chamado de proporcionalidade. Depois de eleito, o vereador tem um mandato que dura 4 anos.
A legislatura, como é chamada, começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição municipal. O regimento interno disciplina todas as atividades da Câmara. Ele é um documento muito importante para o funcionamento da Câmara, porque define as articulações dos órgãos, a tramitação dos projetos de lei e todas as questões administrativas. Ele é elaborado por um conjunto de vereadores e, para ter validade, precisa ser aprovado no plenário. O regime interno deve estar de acordo com a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica é o conjunto de normas que regem o município. E nela estão definidas as atribuições dos poderes e dos órgãos, bem como os deveres e os direitos dos cidadãos. Esta lei funciona como a Constituição do município. A Câmara Municipal funciona com os seguintes órgãos. A mesa diretora, que dirige a casa e é eleita pelos vereadores. Ela tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos legislativos e administrar a Câmara. Ela é composta geralmente pelo presidente, vice-presidente e pelo primeiro e segundo secretário. O plenário reúne todos os vereadores para votar as leis e tomar as decisões importantes. É nele que os vereadores debatem as matérias e os projetos de lei que tramitam na Câmara. Também no plenário, os vereadores autorizam os empréstimos, convênios e julgam as contas do prefeito. Os vereadores se organizam em bancadas que reúnem os partidos com representação na Câmara. Os partidos formam bancadas para articular ações e votar conjuntamente matérias dos seus interesses. Cada bancada tem um líder que a representa. Ele, que é escolhido entre os partidos que compõem a bancada, fala em nome de todos os que representa. As comissões têm como objetivo discutir e elaborar pareceres sobre os projetos em tramitação. Elas podem ser permanentes, que fazem parte da própria estrutura da Câmara, ou temporárias, que são criadas com a finalidade de tratar de um assunto específico com prazo para terminar. A Câmara realiza periodicamente reuniões para a votação de matérias. Elas são chamadas de sessões plenárias. Elas podem ser ordinárias, realizadas nos dias e horas marcados pelo regime interno, extraordinárias, realizadas fora do horário marcado, e especiais, que são realizadas para homenagens e comemorações, e audiências públicas, realizadas com a participação direta da população. Toda Câmara precisa ter um quórum. Ele é o número de vereadores necessário para que uma sessão e uma votação aconteçam. Esse número varia de acordo com o tipo da sessão e a matéria que vai ser votada. A Câmara de Vereadores apresentam proposições. São elas propostas de emenda à Lei Orgânica do município. Nela, o vereador pode criar uma proposta para alterar a Lei Orgânica do município. Ela é votada em 2 turnos e é aprovada por 2/3 dos vereadores da Casa. Os projetos de lei são a proposição que tem por finalidade regular as matérias no município e que precisa ser sancionada pelo prefeito. Os vereadores podem apresentar projetos de leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. As resoluções são atos que têm efeito apenas no interior da Câmara. Os projetos de resolução tratam de temas como a criação de comissões especiais, elaboração do regimento interno, destituição da mesa ou de qualquer um dos seus membros, concessão de licença a vereadores, entre outros. Eles não necessitam da sanção do prefeito para sua promulgação. Os projetos de decreto legislativo são as normas que podem ser definidas pela Câmara de Vereadores e provocam efeitos externos. Exemplos deste tipo de matéria são as concessões de títulos honoríficos e aprovação ou rejeição das contas do município. Para entrar em vigor, não tem que passar pela sanção do prefeito. As emendas a projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo são proposições apresentadas pelo vereador, quando ele deseja alterar a forma ou conteúdo da proposição principal, que são projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo. Indicação ao Executivo ou aos vereadores é uma espécie de sugestão por escrito apresentada pelo vereador. Através da indicação, o vereador pode sugerir medidas de interesse público aos poderes competentes, ou também para sugerir a manifestação de uma ou mais comissões sobre determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara. As moções são proposições em que é sugerida a manifestação, apelo, congratulação ou protesto da Câmara sobre determinado assunto. Os requerimentos são instrumentos comuns nos trabalhos legislativos. Através deles, os vereadores podem solicitar providências administrativas e relativas ao regimento interno,
bem como obter informações da mesa diretora da Câmara, do prefeito ou de qualquer outra autoridade do Executivo Municipal. O parecer é um pronunciamento da comissão ou da assessoria técnico-legislativa sobre matéria sujeita ao seu estudo. Normalmente é oferecido por escrito pelo relator da matéria. O recurso é a proposição destinada a alterar decisões tomadas por órgãos da Casa, Presidência da Câmara, presidências das comissões, mesa diretora e comissões. E na Câmara Municipal de Nova Friburgo, durante a manhã de hoje, aconteceu uma grande reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. Nessa reunião foi lido um relatório feito pelo presidente da comissão e também relator da Comissão de Análise das Contas do prefeito Renato Bravo, o vereador professor Pierre do PSB. Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento, parecer do relator do processo administrativo número 03/2020, na Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento, relativa à aprovação das contas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, referente ao processo número 215-623, dígito 2, 2019, do prefeito de Nova Friburgo, relativo ao exercício 2018. 1. Introdução. A prestação de contas de governo, procedimento, accountability, de caráter técnico-político previsto na Constituição da República, é competência privativa do chefe do Executivo, por meio da qual o responsável, administrador da res pública, responde à sociedade titular da coisa pública por meio de documentos, relatórios e índices, quais foram as ações tomadas na gestão pública e os consequentes resultados auferidos. A análise técnica desta prestação de contas do governo municipal compete aos tribunais de contas, por meio de emissão de parecer prévio, enquanto que o julgamento político cabe às cortes legislativas, somente deixando de prevalecer os termos desse parecer prévio por decisão de 2/3 dos vereadores. Por fim, os tribunais de contas exercem o controle democrático das prestações de contas quando correlacionam o planejamento orçamentário com sua efetiva execução, atribuindo ao gestor a responsividade democrática, equacionando a qualidade do gasto público com os anseios da sociedade, não olvidando ainda da publicação dos resultados dessas avaliações. De posse de todo esse arcabouço informacional, o Tribunal de Contas é capaz de avaliar tecnicamente a gestão pública e emitir parecer prévio, conclusivo, sobre os aspectos financeiro, orçamentário, contábil e patrimonial dos demonstrativos contábeis, destacando a observância ou não das normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos orçamentos e nas demais operações realizadas com recursos públicos e também o cumprimento de limites constitucionais e legais, bem como o desempenho dos programas de governo que subsidiará o Poder Legislativo no cumprimento de seu munus constitucional para o julgamento anual das contas de governo prestados pelo chefe do Poder Executivo. O orçamento do município para o exercício 2018, aprovado pela Lei Orçamentária Anual 4.601/2017, estimou a receita e fixou a despesa em R$ 558.157.069, contemplando os poderes legislativo e executivo do município, neste incluído seus fundos, órgãos e entidades vinculadas à administração direta e indireta. 2. Do respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao prefeito sob a irregularidade. O parecer prévio contrário à aprovação das contas do governo do município de Nova Friburgo relativas ao exercício 2018, sob a responsabilidade do prefeito senhor Renato Pinheiro Bravo, foi motivada pela seguinte irregularidade: a abertura de créditos adicionais no montante de R$ 194.971.892,45, ultrapassou o limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual em R$ 27.524.7
771,75, não observando o preceituado no artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal. A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no seu artigo 20, inciso 3º, prevê os casos em que as contas são consideradas irregulares. Artigo 20. As contas serão julgadas, inciso 3º, irregulares quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências. A. Grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. B. Injustificado dano ao erário decorrente de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico. C. Desfalque, desvio de dinheiro, bens e valores públicos. As defesas apresentadas pelo prefeito se baseiam sobre a questão da irregularidade, tendo em vista que deu causa à reprovação das suas contas do exercício 2018 em parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O prefeito municipal, no ofício GAB, número 42/2020, encaminhou manifestação à Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento referente ao parecer prévio contrário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, à reprovação das contas do Poder Executivo do exercício 2018. Em 30 de março, o prefeito Renato Bravo, no ofício GAB, número 55/2020, apresentou defesa novamente. Alegou, em apertada síntese, ofensas aos princípios do contraditório e da ampla defesa, violação ao devido processo legislativo, e se defendeu da irregularidade no remanejamento orçamentário que deu ensejo à reprovação das contas do exercício 2018 no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. No dia 5 de abril, o Procurador-Geral do município apresentou manifestação da Procuradoria-Geral do município, ofício PGM 47/2020, em mais uma defesa do prefeito municipal, requereu a suspensão do processo de julgamento das contas com expedição de ofício ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para que informasse à época a tramitação dos recursos interpostos e franqueasse os documentos adicionais apresentados. Alegou violação ao regimento interno e se defendeu mais uma vez sobre a irregularidade apontada no parecer prévio do TCE-RJ, de remanejamento orçamentário acima do limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual em R$ 27.524.771,75. Após a apresentação das defesas, no plural, do prefeito Renato Bravo, esta comissão resolveu emitir novo parecer, tornando sem efeito anterior e anular o projeto de decreto legislativo para enfrentar as teses de defesa suscitadas sobre a irregularidade. Assim sendo, será lavrado um novo projeto de decreto legislativo anulando o anterior. Em razão das implicações da pandemia da Covid-19, inclusive no âmbito do funcionamento desta Casa Legislativa, visando a garantia de estender ao prefeito municipal o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa, e diante de aspectos apresentados no ofício do gabinete do prefeito municipal número 55/2020, encaminhado ao presidente desta Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento, referente ao parecer prévio, contrário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro à aprovação das contas do Poder Executivo do exercício 2018, foi proferida a decisão pelo presidente desta comissão em 31 de março do corrente, em razão do contexto irrefreável que se apresentava de suspensão do prosseguimento do processo de tomada de julgamento de contas municipais relativas ao citado exercício. Diante da revogação da Resolução Legislativa número 2.384, de 2 de abril de 2020, que limitava, por meio remoto, a tramitação e votação das matérias no âmbito desta Casa Legislativa pela Resolução Legislativa 2385, de 21 de maio de 2020, a qual redinamiza o processo legislativo, inclusive no âmbito das comissões permanentes,
colegiadamente foi decidido de forma unânime pela reabertura dos trabalhos e prazos suscitados em 31 de março do corrente para o devido prosseguimento do processo de tomada e julgamento de contas municipais relativas ao exercício 2018. Em decisão colegiada unânime, a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento, em reunião remota de 28 de maio de 2020, acolheu diversos pedidos da Prefeitura. A. Pelo acolhimento dos pedidos para o oficiário presidente desta Casa Legislativa e as secretarias municipais de Saúde, Educação e Mobilidade Urbana, nos mesmos termos solicitados pelo ilustre Procurador-Geral do município, no âmbito da manifestação da Procuradoria-Geral do município, ofício PGM, número 47/2020, para a resposta em 10 dias corridos. B. Pela definição de um rito, comunicar o chefe do Executivo da reabertura dos trabalhos e prazos, conforme o parágrafo anterior, e ultimá-lo para manifestar-se por escrito em 10 dias, a partir da notificação, além de facultar-lhe, assim como o Procurador-Geral do município, a Controladora-Geral do município, o Secretário Municipal de Finanças, Orçamento, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, também por notificação da oportunidade de serem ouvidos no plenário da Câmara Municipal, nos termos regimentais e mediante a devida segurança sanitária para, por meio de oitiva, prestar os esclarecimentos que entenderem pertinentes em 10 de junho do corrente, entre 14 horas e 17 horas e 30 minutos. Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devidamente assegurados ao prefeito no processo de julgamento das contas municipais, foi concedido por esta comissão prazo de até 10 dias para a remessa de nova manifestação escrita, assim como em relação às oitivas necessárias para o exercício dos mencionados preceitos constitucionais, conforme notificação do dia 29 de maio de 2020. Ressalte-se que o processo administrativo número 03/2020 ficou disponível na Secretaria de Expedientes da Câmara em funcionamento neste período para o prefeito e a Procuradoria-Geral do município ter acesso aos autos. No dia 9 de junho de 2020, mais uma vez o prefeito se manifestou no ofício GAB número 86/2020, alegando as formalidades regimentais, que as formalidades regimentais foram desrespeitadas por prerrogativa de manifestação posterior e arrolou as suas testemunhas. Assim como em ofício PGM número 082/2020, o Procurador-Geral do município alegou incompetência flagrante, formalidades preteridas, ampla defesa violada e pela necessidade de anulação do procedimento de tomada de contas. No dia 10 de junho de 2020, data designada para as oitivas, os notificados não compareceram para prestar esclarecimentos, conforme a ata da reunião atestada pelo link da referida sessão. Mais uma vez, o prefeito se manifestou alegando formalidades regimentais desrespeitadas. Ao chefe do Poder Executivo foi dada a oportunidade de se defender perante o Legislativo com a possibilidade de apresentar dados suficientes e alcançar a reversão da situação anteriormente apresentada, e a ele contrária pelo Tribunal de Contas. Diante destas ponderações, também no processo para julgamento das contas prestadas por gestor público perante a Câmara Municipal, os atos devem ser conduzidos de forma a garantir a plenitude da defesa, a argumentação técnica e um julgamento pautado na razoabilidade e proporcionalidade. Considerando a natureza do processo administrativo, a intimação do gestor para os atos que antecedem o julgamento é fator indispensável para não se afrontar o princípio de devido processo legal, conforme preconiza o Supremo Tribunal Federal. Julgamento das contas do prefeito municipal, poder de controle e de fiscalização da Câmara de Vereadores, conforme artigo 31, procedimento de caráter político-administrativo, necessária observância da cláusula da plenitude da defesa e da contraditório, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55, imprescindibilidade da motivação da deliberação emanada da Câmara Municipal, doutrina,
precedentes, transgressão, no caso, pela Câmara de Vereadores dessas garantias constitucionais, situação de ilicitude caracterizada, consequente invalidação da deliberação parlamentar, recurso extraordinário conhecido e provido. O controle externo das contas municipais, especialmente daquelas pertinentes ao chefe do Poder Executivo local, representa uma das mais expressivas prerrogativas institucionais da Câmara de Vereadores, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas. Constituição Federal, artigo 31. Essa fiscalização institucional não pode ser exercida de modo abusivo e arbitrário pela Câmara de Vereadores, eis que, devendo efetivar-se no contexto de procedimento revestido de caráter político-administrativo, está subordinada à necessária observância pelo Poder Legislativo local dos postulados constitucionais que asseguram ao prefeito municipal a prerrogativa de plenitude de defesa de contraditório. A deliberação da Câmara de Vereadores sobre as contas do chefe executivo local, além de supor o indeclinável respeito ao princípio do devido processo legal, há de ser fundamentado sob pena de a resolução legislativa importar em transgressão no sistema de garantias consagrado pela Constituição da República, recurso extraordinário número 235.593, Minas Gerais, relator ministro Celso de Mello, em 31 de março de 2004, Diário de Justiça, em 22/4/2004. Todas as diligências requeridas pelo prefeito foram acatadas, sendo oficiadas às secretarias municipais de saúde, educação e mobilidade urbana para prestarem esclarecimentos e fornecerem os documentos que entenderem pertinentes, visando ao esclarecimento dos remanejamentos orçamentários realizados. Assim, como nos termos do artigo 197 do Regimento Interno da Câmara Municipal, foram feitas as convocações dos responsáveis pelo sistema de controle interno e os ordenadores de despesa da administração pública, quais sejam a Controladora-Geral do Município, o Secretário Municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão e o Procurador-Geral do Município para apurar quaisquer informações constantes do processo do Tribunal de Contas remetido à Câmara, podendo apresentar os esclarecimentos e documentos que reputem necessários para o deslinde da questão antes da lavratura deste parecer. O prefeito alegou a prerrogativa de manifestação posterior e arrolou suas testemunhas. Mesmo sem comparecimento na primeira oitiva, na reunião da comissão, no dia 16 de junho, em respeito aos princípios da ampla defesa do contraditório, na forma do artigo 197 do Regimento Interno da Câmara Municipal, pela unanimidade dos presentes, o colegiado acolheu o pedido de oitiva das seguintes testemunhas arroladas pelo prefeito a serem realizadas nos dias 29 e 30 de junho do corrente. Igor Pinto, secretário de Educação à época. Marques Henrique de Jesus, secretário de Mobilidade Urbana. Leonardo Pena, secretário de Governo. Patrícia de Oliveira Pimentel, responsável pelo orçamento municipal. A comissão entendeu por ouvir os depoimentos de Sérvio Túlio Santos do Lago, secretário de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, e Elizabeth Guete Moraes, secretária de Controle Interno. Depois de ouvidas as testemunhas, por último, ficou decidido facultar ao chefe do Executivo direito à manifestação oral e ou por escrito, podendo ainda ser acompanhado ou mesmo representado por membro da Procuradoria-Geral do município. Todavia, mais uma vez, todas as testemunhas não compareceram. Conforme a ata da sessão de oitivas de 29 de junho de 2020, com o seu link. Ao invés disso, enviaram um ofício número 93, requerendo, aspas, a sustação das oitivas designadas, anulando-se o processo de tomada de contas desde sua origem, a fim de que se cumprissem fielmente as previsões regimentais, por violação à ampla defesa ao contraditório. Fecha aspas. Ora, o projeto de decreto legislativo, lavrado pela desaprovação das contas municipais, já havia sido anulado em reunião do dia 16 de junho da comissão nos seguintes termos. Por unanimidade foi deliberado a elaboração de novo parecer
e anulação do projeto de decreto legislativo pela Comissão para a Reprovação das Contas do Poder Executivo relativo ao exercício 2018, com a consequente emissão de novo projeto de decreto legislativo após a votação do parecer do relator pelo colegiado da comissão. Recapitulando, o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro foi encaminhado à Câmara Municipal em 8 de janeiro de 2020 para fins de processamento e competente julgamento perante o Poder Legislativo na forma prevista no artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal. Desta feita, após recebimento, tudo foi remetido à Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento, a quem compete internamente analisar e processar a matéria antes de deliberação do plenário, na forma do artigo 196 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Naquele primeiro momento, a referida comissão fez toda a análise, emitiu o parecer e apresentou o projeto de decreto legislativo 1709/2020, objeto de suspensão por meio da tutela de urgência deferida pela Justiça, para ser deliberado em plenário, visando a desaprovação das contas, situação esta que ocorreria no dia 8 de março de 2020. Entretanto, após manifestação do prefeito de que não havia lhe sido conferido o direito à ampla defesa e contraditório, atenção, ficou entendido que o chefe do Poder Executivo faria jus a tal prerrogativa. Diante dessa situação, o projeto de decreto legislativo 709/2020, que se pretendia votar o decreto legislativo 001/2020, por ter havido naquele momento necessidade de concessão à ampla defesa e contraditório do prefeito, foi anulado por unanimidade dos membros da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento. O processo de tomada de contas de julgamento que o prefeito se submete perante o Poder Legislativo é um procedimento administrativo, o que difere de uma proposição legislativa. Assim como todo procedimento administrativo, os atos praticados durante sua tramitação são passíveis de anulação, conforme se ocorreu com a proposta de decreto legislativo número 001/2020 e o processo número 709/2020. Tudo isso ocorreu de acordo com a súmula número 473 do Pretório Excelso. Súmula 473, a administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-las por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvar em todos os casos a apreciação judicial. Assim, o ato de anulação, decidido na ata de reunião remota do dia 16 de junho de 2020, é algo absolutamente possível e legal, não havendo impedimento para a Comissão de Finanças anular atos que entenda eivados de vícios. O fundamento dessa iniciativa reside no princípio da legalidade. A Comissão de Finanças e Orçamento tão somente observou o referido princípio constitucional com o objetivo de garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo prefeito. 3. Da designação de relatoria, cumprimento do artigo 34 do Regimento Interno, cumulação de funções com previsão legal, competência do vereador presidente. A alegação de que, aspas, não se designou relator encarregado de conduzir o processo determinado, as diligências necessárias à correta inquirição dos fatos, em arrepio ao disposto no artigo 34, 7 do Regimento Interno, fecha aspas, não é verdade. Conforme a ata de reunião da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento, foi previamente designado relator, nesse caso, o vereador professor Pierre, conforme consta na ata da reunião. Após a leitura, que durou quase 3 horas, o vereador presidente da comissão colocou o relatório em votação e ele foi aprovado por unanimidade. Ou seja, em todo momento a comissão repisa que está sendo concedida a ampla defesa contraditória ao prefeito. Então, observadas essas situações, eu entendo, né, que o papel nosso foi cumprido e espero que as contas sejam votadas no âmbito legislativo. É algo que a gente não espera nenhuma surpresa. Mas trabalhamos para que o órgão competente possa fazer
o julgamento das contas, esse órgão é o Poder Legislativo Municipal. Após a leitura e aprovação tanto do relatório quanto do projeto de resolução, vou dar por encerrados os trabalhos desta reunião da comissão. Muito obrigado a vocês que ficaram conosco em mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Uma ótima noite e até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito aqui na TV Câmara. Muito obrigado, até lá!